agradecer o convite, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui nesse auditório novamente com vocês. Eu tive aqui... Pronto, ano passado, faz pouco tempo. Estou quase virando cidadão do Estado, tanto que eu estou vindo aqui, que é uma felicidade. Veja, a gente tem hoje um desafio que é muito importante, que é fazer um debate sobre a memória do golpe empresarial militar de 1964. E para falar do golpe e da memória que se construiu em torno dele, eu quero começar fazendo uma pergunta que depois eu vou explicar a vocês por que é importante essa pergunta. Eu gostaria, por favor, a maioria da plateia aqui é jovem, como eu estou percebendo. Quem aqui de vocês acha que é provável ou tem certeza que vai ter um futuro profissional tranquilo, com um bom salário, emprego e qualidade de vida legal? Levanta a mão quem acha isso, por favor. Ninguém acha, né? Alguém aqui é herdeira de família rica, sem constrangimento, não, gente? Não, perfeito. No final, eu vou explicar a vocês por que essa pergunta. Vamos lá. O golpe empresarial militar no Brasil, ele significa muitas coisas na nossa história. Eu vou começar debatendo uma delas. Todo mundo aqui é estudante ou formado nas áreas das ciências humanas. Tem alguém aqui que é da saúde ou das exatas? Levanta a mão, por favor. Muito bom. Vamos lá. A maioria de vocês, quiçá 100%, não teve acesso aos debates teóricos e políticos que eram realizados no Brasil no pré-golpe. A maioria de vocês entra na universidade e vai sair sem nunca ter lido os principais autores do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, nomes como Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Rolando Kubitschek, Nelson Werneck Sodré, que era comunista, mas também era do ISEB. Assim como a maioria de vocês também não vai ler a tradição comunista pré-golpe, vai no máximo ouvir falar. Ouvi falar mal do Nelson Werneck Sodré, dizer que era um autor do feudalismo, stalinista, mecanicista e por aí vai. Também não vai ler, não vai estudar o Alberto Passos Guimarães, autor de 4 séculos de latifúndio, que era um livro clássico muito lido na época. Assim como também não vai ouvir falar do Mário Alves, não vai ler o Leôncio Basbal, no máximo, quem sabe, ouvir falar. E vai também saber quem é o Marighella, principalmente porque o Racionais fez a grande obra para o Brasil de lançar uma música sobre o Marighella há 10 anos atrás. Aí fez com que a minha geração, que ignorava a figura do Marighella, opa, quem é esse cara que Mano Brown tá falando? Se Mano Brown tá falando, porra, né? Vamos lá ver quem é esse tal do Marighella. Mais cedo a gente estava comentando sobre o livro do Marighella, Por que Resistir à Prisão, que é um livro fundamental. Quem é que já leu esse livro? Levanta a mão, por favor. Boa. Não conta que é militante, não conta que é militante, sobra uma pessoa. Militante não conta, né? Vamos falar mal aqui da formação acadêmica. E aí, eu estou citando exemplo de autores, mas eu posso citar exemplos também de publicações, de debates, inclusive, sobre a polêmica de Guerreiro Ramos com Florestan Fernandes sobre a sociologia e o debate acadêmico brasileiro, a polêmica de Guerreiro Ramos com Luiz Aguiar Costa Pinto sobre relações raciais no Brasil, todo o debate que se fazia sobre nacionalismo, desenvolvimentismo, imperialismo, reforma agrária. Por que isso é importante? O golpe empresarial militar, ele provoca uma lacuna na história brasileira. A geração pós-golpe, que se forma a partir dos anos 90, dos anos 2000, eu nasci em 1990, ela é informada superficialmente e sempre de maneira pejorativa sobre os conflitos políticos, a organização política, o debate teórico do pré-golpe. Então a gente é ensinado que coisas absurdas, que é, por exemplo, o marxismo do pré-golpe era um marxismo pobre, mecanicista, stalinista, e o marxismo bom no Brasil começa com um grupo de estudos sobre o capital da USP, que participava Florestan Fernandes, FHC, Francisco Verfol, não tem importância nenhuma, era uma porcaria aquilo ali.
não tinha relevância nenhuma na história brasileira, na política brasileira, na história do marxismo brasileiro, mas criaram uma ideia de que o grupo de estudos do Capital da USP foi ali o nascimento de um marxismo refinado, de um marxismo qualificado, e que aí o sindicalismo pregou, era o sindicalismo pelego, era o sindicalismo de cúpula, que não tinha base, que o sindicalismo de verdade no Brasil surge com o novo sindicalismo do ABC Paulista, que ali é que surge o sindicalismo de verdade, de base, que era um sindicalismo autônomo, que não era burocratizado, que não era pelego, e que todas as lideranças do pré-golpe, salvo Marighella, que, repito, foi resgatado faz uns 10, 15 anos, viu? Que até então Marighella estava no ostracismo também, junto com Prestes, junto com Gregório Bezerra, junto com João Amazonas, junto com várias outras lideranças. Mas salvo Marighella, que foi abraçado, inclusive teve um filme do Wagner Moura. Quem assistiu aqui o filme do Wagner Moura, do Marighella? Aquele filme é um atentado à memória do Marighella, viu? É terrível, terrível, um atentado à memória do Marighella. Dentre outras coisas, porque o filme mostra um Marighella que seria uma figura incapaz de pensar politicamente, que estava ali na ação pela ação, que não pensava estrategicamente a política, que não pensava teoricamente o Brasil e queria dar tiro para ganhar, mas porque ele achava que a galera ia ver o exemplo, ia achar bom e ia para ganhar também até a Revolução. Marighella parece meio um adolescente inconsequente ali no filme. Essa é a imagem que o Wagner Moura... Fora que o filme todo é o Marighella em defesa da democracia abstrata. Né? Não é o Marighella revolucionário. Não é o Marighella em defesa da Revolução Brasileira. E aí, por que isso é importante? Veja, essa memória de apagamento, essa operação de apagamento do pré-golpe, ela vem com dois grandes objetivos. Primeiro objetivo, o objetivo da classe dominante, da burguesia. Não se fez 21 anos de ditadura para, no pós-ditadura, recuperar-se o que foi perdido. Então a ideia era, propositalmente, criar uma grande operação de esquecimento para que vocês não saibam de verdade o que foi o debate sobre a fome com a liderança de José de Castro no Brasil, para que vocês não saibam o que foi o debate sobre criar uma nova universidade a partir da experiência da UNB com o Darcy Ribeiro e com o Anísio Teixeira, para vocês não saibam o que foi o debate sobre soberania nacional e imperialismo a partir do enfrentamento dos monopólios estrangeiros, para que vocês não saibam o que foi o debate sobre a questão da terra com as ligas camponesas, Francisco Julião, sobre a reforma agrária no Brasil, para que vocês não saibam o que foi o debate sobre criar forças armadas patrióticas, anti-imperialistas, e que não fossem contra o povo, com o protagonismo do general Nelson Werneck Sodré e da ala nacionalista e comunista, inclusive, das Forças Armadas. Tudo isso foi apagado. E apagado justamente por quê? No contexto pré-golpe, aqui a gente tem um debate para fazer, que é o seguinte. Eu fui criando uma urbanização planejada e coordenada, que não fosse baseada na favelização do Brasil. A gente criaria as condições para depois uma revolução socialista. Essa análise está errada. O Brasil nunca foi um país semi-feudal. E o problema do Brasil não era falta de capitalismo, era um tipo específico de desenvolvimento de capitalismo, um capitalismo independente. A despeito dessa análise estar errada, e está, o pré-golpe foi um momento que a classe trabalhadora chegou mais perto de uma revolução brasileira e foi um momento de maior politização do povo trabalhador na história desse país. Debato isso com vocês a partir de 3 exemplos. Primeiro, tem uma distinção que o Antônio Gramsci faz, que ele faz uma comparação entre o Renascimento e a Reforma Protestante. O Gramsci, ele fala o seguinte: o Renascimento ele foi um conjunto de inovações artísticas, intelectuais e por aí vai, muito importante. Só que o Renascimento foi um processo das elites, dos grandes comerciantes, dos seus mecenas, que não tocou a massa. Então ele inova, ele alarga a fronteira humana de produção de conhecimento, mas ele fica restrito a uma elite intelectual e econômica. Já a Reforma Protestante não inovou em absolutamente nada do ponto de vista cultural. Mas a Reforma Protestante, com a ideia de que agora todo mundo tinha que ler por si só a Bíblia e interpretar, não depender mais do padre, ela estimula a alfabetização em massa. E dá acesso a milhares de camponeses, um novo universo cultural, que eles passaram a aprender a ler.
Então a reforma protestante, do ponto de vista das massas, ela teve um papel muito mais importante enquanto revolução cultural do que o Renascimento. Esse exemplo é importante para dizer, o debate sobre imperialismo no Brasil, no pré-golpe, tinha vários erros, mas foi o momento em que a massa trabalhadora mais teve consciência que existe imperialismo no mundo e que existe uma questão a ser resolvida. Era o momento em que trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro, das favelas do Recife, dos morros do Rio de Janeiro, das vilas operárias de Paulista, que é uma cidade da região metropolitana do meu estado, de Vitória do Espírito Santo, que estão ali no Porto de Itajaí, em Joinville, no Paraná, em Londrina, em todo canto, estavam debatendo o imperialismo, estavam debatendo soberania nacional, estavam debatendo o papel dos monopólios estrangeiros, estavam inclusive pautando concretamente o enfrentamento a esses monopólios estrangeiros, dividindo o mundo, inclusive, de maneira quase que binária, entre os nacionalistas e os entreguistas. Quem eram os entreguistas? Era quem era contra a criação da Petrobras e do monopólio estatal do petróleo. Era quem era contra a criação da Eletrobras e o monopólio estatal da produção e distribuição de energia elétrica. Era quem era contra a estatização das refinarias privadas, porque o Brasil, até os anos 60, basicamente a indústria petroquímica era privada. Era quem era contra a criação de Volta Redonda, o estabelecimento de uma indústria nacional pública de siderurgia. Era quem era contra a estatização do setor de telefonia e de iluminação pública no Brasil. Quando o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, ele estatiza a ITT, uma empresa de telefonia, e a Bonichar, uma empresa de energia elétrica, isso gerou um grande debate nacional sobre a ideia de que os serviços públicos essenciais do Brasil, as riquezas naturais essenciais do Brasil, estão na mão de empresas estrangeiras que só fazem explorar o povo brasileiro, que só fazem extrair riquezas do Brasil, que não contribuem para o desenvolvimento do Brasil, e que a solução é a gente estatizar, expropriar todas elas e criar empresas públicas para administrar esses serviços e riquezas essenciais da economia. Então você tinha um grandíssimo debate nacional, veja, que toca na propriedade, sobre a ideia de que é preciso estatizar os setores fundamentais da economia e indo além. Em 1945, um sujeito que não valia nada, mas tem importância na história, Agamenon Magalhães, ele era ministro da Justiça e apresenta um negócio chamado Lei Malaya. O nome é muito curioso, né? Lei Malaya. Porque o Agamenon Magalhães tinha feições asiáticas e por algum motivo que eu não faço ideia, se dizia que ele parecia um malaio. E aí o nome foi batizado de Lei Malaya. Era uma lei apresentada ainda no final do Estado Novo, que visava disciplinar e controlar o capital estrangeiro aqui no Brasil. A Lei Malaya foi derrubada, evidentemente, junto com o Estado Novo. Aí depois o Getúlio Vargas apresenta uma lei antitruste no segundo governo de Getúlio Vargas, quando ele volta ao governo pela democracia, pelas urnas e tal. Que era a ideia de que os setores estratégicos da economia não podem estar na mão do capital estrangeiro que formam trustes e tem que ter um controle público e tem que estatizar o que é importante ser estatizado. Isso também não passa no Congresso Nacional. Aí o João Goulart, presidente da República, depois de muitos anos de militância, de luta, de sindicato, de movimento camponês, dos intelectuais e tal, apresenta a lei de remessa de lucros, que é a ideia que o capital estrangeiro aqui instalado não poderia continuar transferindo para fora seus lucros bilionários, em cruzeiros, à época. E que era necessário que uma parte substancial do lucro fosse reinvestido no Brasil e que tivesse transferências tecnológicas e, ao mesmo tempo, os setores estratégicos da economia não podiam estar na mão do capital estrangeiro. Veja, isso era um perigo gigantesco para os Estados Unidos. Porque, gente, por definição, o Brasil é um país gigantesco, continental, com uma população gigantesca e em poder de paridade de compra. Há mais de 60 anos ele está entre as 10 maiores economias do mundo. Essa propaganda do governo atual, o Brasil voltou atrás das 10 maiores economias, a medida em PIB, isso não vale nada, viu? A medida é em poder de paridade de compra. O Brasil nunca deixou de estar entre as 10 maiores economias do mundo e não pode ser diferente dado a porção territorial e populacional desse país.
Então imagine um dos maiores países do mundo, o maior país da América do Sul, o maior país da América Latina, afirmar um projeto político que, com todos os seus problemas e limites, dizia que a riqueza desse país deve ser controlada nacionalmente a partir de um plano nacional de desenvolvimento que visa garantir desenvolvimento industrial e bem-estar do seu povo, e que as nossas riquezas naturais não podem ser dominadas pelos grupos estrangeiros. Veja, isso não é pouca coisa. Vários problemas na análise, O negócio era tão, às vezes, reducionista no debate sobre imperialismo no pré-golpe, que se partia do pressuposto que necessariamente o imperialismo não queria nenhum nível de industrialização no Brasil, que a política do imperialismo era manter o país só agrário exportador. Isso estava errado, porque dava para industrializar o Brasil desde que seja uma industrialização dependente e subordinada, que mantivesse o país como consumidor de tecnologia produzida nos centros mais avançados do capitalismo, que foi o que aconteceu. A gente se industrializa mantendo a dependência e o subdesenvolvimento, percebe? Então, assim, tinha erros graves na análise que depois foram corrigidos a nível de formulação teórica pela teoria marxista da dependência. Mas por que eu estou dizendo isso? Com todos os erros de análise, a gente não tem nada parecido hoje. E aí vou dar só um exemplo atual para vocês. O Brasil é hoje um dos 10 maiores produtores de petróleo cru do mundo. A gente paga uma fortuna na gasolina. A gente paga uma fortuna no óleo diesel, que mais de 80% das mercadorias e pessoas que circulam no Brasil é por meios rodoviários, com caminhão, com ônibus, tudo usando óleo diesel, e se impacta diretamente no custo de vida, no preço dos alimentos, no preço da roupa, no preço de tudo. E a Petrobras segue sendo a vaca leiteira do mercado, distribuindo lucros de bilhões para os seus acionistas privados e estrangeiros. E, por exemplo, nosso querido Amazonas, aliás, nosso querido norte do Brasil, quase 10% da população brasileira só tinha uma refinaria da Petrobras, que era a Isaac Sabá. Foi privatizada no governo Bolsonaro, segue privatizada, e o Amazonas, que é um dos estados mais pobres do Brasil, paga das gasolinas mais caras do Brasil. Então a gente tem petróleo de rodo, isso não muda nada na vida da gente. A gente não paga mais barato na gasolina, a gente não paga mais barato no diesel, a gente não reduz o preço do custo de vida, a gente não é uma potência na indústria petroquímica, pelo contrário, ano passado aumentou em 6.000% a importação de diesel e fertilizante da Rússia. Presta atenção, aumentou em 6.000%. Ano passado, o déficit das transações comerciais do Brasil em produtos derivados do petróleo foi de mais de 20 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos mais de 100 bilhões de reais. Então perceba, aquela consciência que estava ali colocada no pré-golpe, de que existe uma expropriação do Brasil, que existe uma exploração da nação brasileira, do povo brasileiro, que a gente precisa enfrentar essa exploração a partir da nacionalização dos setores estratégicos da economia, a partir do controle do capital estrangeiro. Isso não está colocado hoje, estava no pré-golpe. Segundo exemplo, só para a gente não se estender muito, questão agrária. O Vitor Nunes Leal, naquele livro Coronelismo, Inchado e Voto, ele dá um dado que ele fala que 1,4% dos proprietários de terra no Brasil concentram 46,5% das terras agricultáveis. O livro do Vitor Nunes Leal trabalha com dados do Censo Agrário de 1940, se não me falha a memória, puxando agora de cabeça, acho que é isso. Isso, 1940, né? Se não é de Censo Agrário de 40, é o Censo Agrário de 50, né? Alguma coisa assim. 60, 70 anos depois, qual é o dado hoje? 1,7% dos proprietários de terra no Brasil concentra 47% das terras agricultáveis. Nos últimos 30 anos, se reduz ano após ano a área de cultivo da macaxeira, do feijão, do inhame, do arroz,
do alface, do melão, para o mercado interno, do melão, da laranja. E o que é que cresce? Para alimentar porco, que vai ser consumido, porco e outros animais que vai ser consumido na União Europeia, na China e nos Estados Unidos. O Brasil tem hoje 20 milhões de pessoas passando fome. E aqui tem um detalhe que a gente tem que sempre lembrar de José de Castro. Quando a gente fala de pessoas passando fome, a gente está usando um critério do nível de calorias consumida por dia, que é um critério meramente quantitativo. Então, segundo os dados da ONU, que a gente entende a métrica desses dados, que é para fazer análise global, se você consumir, acho que é 2.400 calorias por dia, alguma coisa assim, você não passa fome. Perfeito? Você não está em fome epidêmica, que é o termo que se usa. Que é aquela situação que você não está consumindo as calorias, nem para se reproduzir biologicamente, e você começa a entrar em estado de inanição que pode morrer de fome. Só que o José de Castro faz um debate que segue atual, que é da fome endêmica. O que é isso? Veja, se você comer de manhã 3 pão com ovo, no almoço 3 pão com ovo e no jantar 3 pão com ovo e um cafezinho com leite, provavelmente você vai consumir as 2.000 calorias que
que você precisa por dia. Você vai morrer de fome? Não vai. Você está se alimentando bem? De forma alguma. Você está saudável? Nunca. Eu lembro que no meu tempo de universitário, quando eu entrei na universidade, não podia almoçar e jantar no RU, né? Você escolhia a refeição que você fazia, né? E aí, quando eu entrei na universidade, eu larguei o emprego, fiz um acerto com meu patrão na época, trabalhando no escritório de contabilidade, porque como eu passei a adolescência inteira estudando e trabalhando, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Falei, não, agora é meu momento, eu vou parar, dar um jeito de estudar aquilo que eu estudei minha vida inteira. Aí pedi demissão, segurei seguro-desemprego. Antes da presidenta Dilma atacar o seguro-desemprego, era 5 meses para você segurar o seguro-desemprego, a rescisão, os tempos e tal. E aí eu ia para a universidade. Aí eu tinha que escolher, né? Pô, eu chegava na universidade 8 horas da manhã, saía 10h30 da noite. Tinha que escolher almoço ou janta. O que é que eu fazia? Via de regra eu jantava, porque aí mais perto do horário, depois de ir para casa, ficar com menos fome, para ficar em casa, e passava o dia comendo biscoito, café e cigarro. Não morri, e era cigarro gift, que o universitário sofre muito, viu, gente? Isso aí, se um dia eu tiver um problema no pulmão, a gente já sabe o que foi. E aí, veja, eu não morri de fome, mas assim, se a gente for fazer um debate, eu estava destruindo meu corpo, né? Estava destruindo minha saúde, minhas condições físicas e por aí vai. Então veja, o Brasil continua sendo um país que tem fome na casa dos milhões. Se a gente for fazer um debate sobre a qualidade alimentar do povo brasileiro, é uma tragédia. O consumo de ultraprocessados cresce de maneira assustadora. Tem a emergência climática, o desastre ambiental, e hoje no Brasil, em que há um avanço gigantesco da fronteira agrícola, da soja, da mineração e da pecuária, que cada vez mais se tem menos área de cultivo de feijão, de soja, de macaxeira e de inhame, praticamente ninguém, tirando os movimentos de luta pela terra, fala de reforma agrária. Preste atenção numa coisa, faça uma experiência que eu já fiz, eu recomendo muito. Pegue os debates eleitorais presidenciais, de 89 até agora. Vocês vão ver que em 89, em 94, em 98, em 2002, todo mundo falava de reforma agrária. O Ronaldo Caiado, em 89, candidato da UTR, dizia que era a favor da reforma agrária. Mas ele dizia que era a favor da reforma agrária na ordem, sem invasão, contra o MST. De 2006 em diante, ninguém fala mais de reforma agrária. Na eleição de 2018 e na eleição de 2022, nenhum candidato presidencial que apareceu nos debates falou de reforma agrária. Alguém pode falar, não, mas em 2018 o Boulos falou 2 vezes com um bordão. Não, defende a reforma agrária com agroecologia. Não explicou porra nenhuma. Minha mãe não sabe o que é agroecologia. Tem que explicar o que é que você está falando, não com um bordão. O debate pela terra saiu de cena e, pelo contrário, hoje em dia o que domina é a ideia do agretec, o agrepop e o agretudo. Sendo que no pré-golpe a gente tinha uma consciência de massas e era tema das cidades na necessidade da reforma agrária. Para quê? Para baixar a inflação, para reduzir o custo de vida, para combater a fome, para desenvolver o país, para ampliar o mercado interno, para combater desigualdades, para criar uma dinâmica de urbanização planejada, acabando com o êxodo desesperado do campo da cidade, porque estava no campo todo mundo passando fome. Então, por mais que se tivesse um debate errado sobre as relações agrárias no Brasil, a partir de uma chave teórica de que o Brasil era semi-feudal, o que é um erro, foi o melhor momento, em termos de compreensão, de que era indispensável a reforma agrária. Uma reforma agrária, inclusive, atenção para quem é do movimento negro, a reforma agrária para enfrentar, inclusive, o legado da escravidão. Porque hoje em dia se fala do legado da escravidão, parece que é só desigualdade de renda e riqueza entre brancos e negros e a propriedade de terra. Foram mais de 300 anos de escravidão e colonialismo baseado na grande propriedade. Um dos maiores legados da escravidão nesse país é a concentração fundiária. Concentração fundiária. Outro dia desse eu assisti
Acho que não, escutei. É muito bom, viu, gente? Recomendo. Projeto Quirino. Quem aqui já ouviu? É bom, né, não? Bom pra caralho. Quem foi de podcast, foi na academia, no ônibus de volta pra casa, lavando os pratos, escutem. Mas eu fiquei meio desesperado, camarada, com o Projeto Quirino. Que eu ouvindo, né, o Projeto Quirino, ele falando, 8 episódios. Bom pra caralho. E falando do legado da escravidão e da manutenção das desigualdades históricas e tal. Eu pensei, cara, miserável, não vai falar de reforma agrária, não é? E aí o negro recebe menos, e a mulher negra é trabalhadora doméstica. Eu pensando, verdade. Tem menos educação, menos saúde, eu pensando, verdade. E a violência policial, o encarceramento em massa, eu pensando, verdade. E a questão da terra? Não chegou. Eu não sou aqui de entrar em teoria da especulação, mas depois da especulação, teoria da conspiração. Mas depois eu fui ver quem apoiou o Projeto Quirino. Eu até pensei assim, acho que faz sentido não falarem sobre a questão da terra. Porque hoje em dia esse antirracismo que circula por aí, está na Rede Globo, no GNT, por aí vai, essa coisa meio Big Brother, né? Meio desculpa, cometer racismo estrutural, não vou mais cometer mais. Ele até aceita debater desigualdade racial. Ele não aceita debater a desigualdade de propriedade, fruto direto da escravidão e do racismo no Brasil. Então a diferença salarial entre brancos e negros, claro, a Miriam Leitão é contra. Miriam Leitão, William Bonner, o pessoal do Papo de Segunda, todo mundo é contra. Agora a pergunta, eu também acho, bora fazer uma reforma urbana, uma reforma agrária, tocar na propriedade fundiária, que é um dos motivos do assassinato da Marielle Franco, a propósito. Então veja, estava ali colocado 2 debates fundamentais: controle do capital estrangeiro, enfrentamento das monopólios estrangeiros e reforma agrária, que simplesmente não está no Brasil mais há mais de 20 anos. E aí, a memória do golpe que a gente tem, a memória da ditadura, é fundamental que seja uma memória que esqueça coisas como essa. Porque se a gente lembrar desses debates, se a gente tiver acesso a esses debates, se a gente parar para ler, não, vamos estudar de maneira sistemática, porra. O que a galera debatia? O que lia no pré-golpe? Ah, não, no pré-golpe o importante é Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire. Mentira. Não, são os pais fundadores do pensamento social brasileiro. Não é verdade. Se você achar que o pensamento social brasileiro é Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, aí dá um salto histórico, parece que vê um vácuo, né? De 30 anos. Aí depois vem Floresta Fernandes, FHC, Chico de Oliveira, Celso Furtado e por aí vai. Tá errado. Aí é foda. Aí é foda. Aí depois tu vai avacalhar. Aí vem Leandro Carnal, Gessé Souza, aí ele já vai baixando. Enfim. E aí quando a gente não tem esse fio de continuidade histórica, a gente não tem condição de criar um sentimento político de uma tarefa inconclusa. A tarefa inconclusa. A gente não fez ainda a reforma agrária, que estava colocada no pré-golpe. A gente não fez ainda a reforma urbana, que estava colocada no pré-golpe. Gente, a gente nem sequer erradicou o analfabetismo, que na época o governo Jango, frente à experiência lá do Paulo Freire de alfabetização, né, no Rio Grande do Norte, criou um plano nacional de alfabetização, e a ideia era alfabetizar, se não me falha a memória, 4 a 5 milhões de pessoas até 1965 e continuar uma política nacional de alfabetização para erradicar o analfabetismo no Brasil até 1970. A gente não erradicou o analfabetismo até hoje. Sabe? Nenhuma das tarefas, a gente não criou uma universidade popular, uma universidade nacional voltada para enfrentar o subdesenvolvimento e a dependência, como estava colocado no projeto da UNB original, não a UNB atual, o projeto original, liderado por Darcy Ribeiro e Ponísio Teixeira. Então é fundamental criar esse apagamento histórico em vocês, criar esse vácuo histórico, que é para vocês e todo mundo achar que política é o quê? Política é disputar política pública. Disputar política pública. Mas política pública para indígena, política pública para negros e negras, política pública para mulheres, política pública para LGBT, política pública para o meio ambiente, política pública para a cultura, tudo muito importante. Agora, a política pública é a migalha.
no âmbito da riqueza socialmente produzida, a política pública é a migalha. A riqueza mesmo está na casa dos bilhões e no controle da propriedade. Então, Bolsa Família, fantástico, muito importante. O Banco Mundial gosta, a gente defende. A classe média conservadora é contra, o PSDB é contra, a Veja é contra, por aí vai, não sei o que, esse negócio todo. Agora, Bolsa Família muda a vida do povo trabalhador estruturalmente? Não. A reforma agrária, sim. Certo? Ah, Júnior, mas dá para fazer os dois. Que dá, mas não é isso que está colocado na política brasileira. Hoje, no debate político brasileiro, não está colocado nem... Então é fundamental para vocês se contentarem com essa miséria que é a política atual, com esse rebaixamento generalizado que é a política atual. Porque, veja que coisa fantástica. Hoje no Brasil existe uma crise no setor de distribuição elétrica do país. A gente teve um apagão no Amapá, que o pessoal esquece, nossos irmãos do norte. A gente teve um apagão no Amapá, 2, 3 anos atrás, que deixou quase 90% do estado sem energia elétrica. Aí agora teve um apagão em Porto Alegre. Aí está tendo uns 4 apagões já em São Paulo, a locomotiva do Brasil. A gente já teve uns 4 apagões em São Paulo. E tudo isso por concessão de empresa estrangeira. Está colocado no Brasil a conjuntura para a gente fazer um debate sobre reestatizar o setor elétrico de produção e distribuição de energia no Brasil. Porque não só está tendo apagões sistemáticos em várias cidades diferentes, como o preço da energia elétrica é cada vez mais caro. Eu contei isso hoje de manhã, eu conto todo canto, porque eu mesmo estou indignado que o lugar onde eu moro, a conta de luz começou 200 e tanto, foi para 300 e tanto, e agora eu estou pagando 500 reais a conta de luz, pô. E não comprei mais eletrodoméstico não. Muita coisa nova foi que eu ganhei um PlayStation de aniversário. Eu jogo muito, mas peraí, porra. Não é o PlayStation não. Porque a tarifa está cada vez mais cara. E foi aprovado ano passado no Congresso, é provável que a maioria de vocês não tenham visto isso. Foi aprovado ano passado no Congresso um sujeito chamado Carlos Soares, conhecido como o Rei do Gás. Estava se votando um projeto de lei das offshore da energia eólica. Ele meteu no meio do offshore, fez lobby poderoso na Câmara, um negócio que ou é 10 ou é 15% da energia tem que ser gerada por termoelétrica à base de gás. Quem não é termoelétrica? Ele, Carlos Soares, o rei do gás. A termoelétrica faz o quê? Polui mais e é mais cara. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que nos próximos 15 anos a conta de luz do brasileiro aumente por ano, só por isso, em média 3%. Num acumulado de 15% de aumento só por isso. E ele vai ganhar uns 30 bilhões por cima aí. Então está colocado, por exemplo, as condições objetivas para a gente fazer um grande debate nacional sobre a reestatização do setor elétrico. Informo para vocês, a concessão da Enel em São Paulo é prerrogativa federal. É o presidente Lula que pode revogar a concessão. Mas sabe por que isso não acontece? Porque a gente naturalizou a ideia que política é esse reino de mediocridade. Que é uma política públicazinha ali, que é assim, que lindo, ele fala que tem que tomar vacina, como ele é maravilhoso, ele defende a ciência, ele acredita em urna eletrônica, ele é perfeito. É isso, virou isso a política. É de um lado quem é a favor de vacina, quem é contra a vacina, quem acredita em dado, quem não acredita em dado, quem acredita em pesquisa do Datafolha, quem não acredita em pesquisa do Datafolha, um menino veste azul, menina veste rosa, não sei o que, por aí vai. E a gente olha uma crise generalizada do setor elétrico brasileiro, tudo sendo entregue para a China, que é que eu não quero nem fazer o debate se a China é socialista ou capitalista. Fato concreto é que o capital chinês está se apropriando de todo o parque de distribuição elétrica brasileiro. Percebem? Então, tudo isso para dizer que essa é a primeira tese fundamental. A memória do golpe, que foi construída, que é uma memória baseada no apagamento, no silenciamento de autores, autoras e correntes, no silenciamento. Que é assim, vocês não lerem, não conhecerem, os livros não serem publicados, ninguém saber nada, para olhar
o presente e dizer tudo que tem aqui é o melhor que pode ter. E ficar esperando as luzes de alguma novidade da Europa. Ah não, mas o Piketty lançou um livro novo. Ah não, porque agora vem o plano Biden. Agora o neoliberalismo cai porque vem o plano Biden. Ah não, porque tem uma organização nova na Europa, o Syriza. Ninguém lembra mais, mas foi uma febre. 2015, 2016. Não, porque tem o Syriza. Não, porque tem o Podemos, o Pablo Iglesias. Até se aposentou, virou podcast, youtuber. Nada contra. Eu tenho até amigos que são. Daí não Podemos, o Podemos é agora a nova moda, vamos aprender com o Podemos e tal. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto, eu falei isso ano passado, numa palestra em Assis, lá em São Paulo, que lá em Assis, na época da ditadura, eles ocuparam a reitoria, a galera foi presa, foi um quebra-pau e tal. E aí causou uma confusão danada. Eu estava na mesa, eu, o Valério Arcari, ele quase que infartava no que eu falei, ele gostou não. Mas veja, gente, eu tenho que fazer uma crítica, enquanto pessoa que nasceu nos anos 90, que é, quando a gente vai contar a história da ditadura, a gente tende a contar a história da ditadura assim. A ditadura censurou filme, a ditadura censurou peça de teatro, a ditadura censurou escolas, universidades, editoras, a ditadura fechou jornal, a ditadura perseguiu militantes políticos. Gente, veja, a maioria do povo trabalhador vai olhar para isso e vai pensar, foda-se. Quantos de vocês aqui vão no teatro regularmente? Estão num espaço universitário. Quantos de vocês aqui vão no teatro regularmente? Levanta a mão aí, por favor. Se isso no espaço universitário é assim, imagina pro povão. A ditadura censurou filme. Não tinha filme que só porra quando eu chanchada, eu via lá, tinha filme. A ditadura perseguiu organizações políticas, perseguiu uma merda. Só que depois que a ditadura quebra o vínculo de massas da organização política com a classe trabalhadora, e esse vínculo não é restabelecido, chega para essa classe dizer que a ditadura perseguiu fulano, ciclano e beltrano, vai tocar pouco no seu cotidiano. A ditadura perseguiu os militantes da VAR Palmares. Quem? Como é? Não, uma ditadura torturou. Foda. Mas veja, o que é a tortura no dia a dia da classe trabalhadora? É o que ela vive até hoje. E aqui eu vou levantar um ponto muito importante com vocês. Tem um livro do Clóvis Moura, Brasil, Raízes do Protesto Negro, foi recentemente relançado pela editora Dandara. Nesse livro, o Clóvis Moura ele traz um debate que o Movimento Negro Unificado, MNU, ali no finalzinho da ditadura, vinha com um debate de que todo preso da ditadura é um preso político. Então a gente precisa, no processo de anistia, revisar todo o processo de encarceramento no Brasil e fazer um debate sobre toda a violência estatal. Atenção, toda a violência estatal. O que é que significa isso? Não é só vítima da ditadura aquele militante organizado do sindicato, do partido que foi perseguido e torturado. Aquele senhor da favela que foi preso injustamente, aquele homem que apanhou da polícia, aquele jovem que foi assassinado pela rota, ele é também uma vítima política da ditadura. Essa proposta do MNU não foi abraçada. E se criou uma memória da ditadura empresarial militar, que é a ditadura brasileira matou quase ninguém. A Folha de São Paulo chama de Dita Branda. Lembram disso? Dita Branda, porque ela fala assim, não, a ditadura chilena matou 30 mil, a ditadura argentina matou 20 e tantos mil, a ditadura brasileira só matou 600 e tantos mil. Essa operação, 600 e tantos mil não, 600 e tantas pessoas. Essa operação de chegar a esse número dito pequeno, ela tem 3 pressupostos fundamentais. Pressuposto número 1, toda a população indígena que foi exterminada nas grandes obras da ditadura, especialmente na região norte, não entra na conta. Né? Então existe um debate de memória agora do movimento indígena que está falando de mais de 2.000 pessoas assassinadas pela ditadura. Né? Pressuposto número 1. Pressuposto número 2, todo o processo de assassinato em massa de camponeses nas zonas rurais, Brasil afora, que inclusive era conhecido que lá em Pernambuco, na zona da mata,
quando tinha algum trabalhador que se achava que estava muito rebelde, muito respondão, que tinha chance de ter a ideia de organização sindical, pegava o trabalhador, matava e jogava o corpo na fornalha, que não deixava prova. Então tira da conta todos os camponeses semi-analfabetos do campo, que foram mortos por latifundiário e usineiros. E tira da conta toda a violência urbana. Então assim, a rota tinha competição para ver quem matava mais. Não é vítima da ditadura. Tinha um grupo Lecoque, por aí vai. Não é vítima da ditadura. Rio de Janeiro, grupo de extermínio a rodo, matando em massa, tudo agente do Estado. Não é vítima da ditadura. Recife, grupo de extermínio a rodo. Lá no Ibura, aquelas maiores comunidades de Recife, era conhecido o nome dos policiais que saíam matando e faziam também competição, para ver quem matava mais. Não é vítima da ditadura. De tal sorte que, vocês conhecem um livro famoso do Caco Barcelos, Rota 66, A Polícia que Mata? Virou até série no Globoplay, com Heriberto Leão. A série ficou ótima, recomendo. É muito doido, porque o livro do Caco Barcelos é entendido como um debate que não é sobre a violência política da ditadura. É um livro sobre violência policial. Então se criou um critério de classe, e necessariamente racial aqui, atenção, de quem era a vítima da ditadura. A partir daí, se separou o debate sobre violência política estatal, frente às pessoas organizadas e militantes, e violência política estatal no dia a dia. Então essa primeira tem que acabar. Então acaba esse negócio de prender dirigente sindical, de prender intelectual, de prender artista, de censurar. E o negócio de segurança pública, depois a gente vê. Essa foi a grande chave de apartar a maioria do povo brasileiro do debate sobre a ditadura. Por quê? A gente sempre fala, não, que na Argentina puniu os militares, aqui no Brasil não puniu, tal, eles têm uma memória mais viva. É verdade. Só que a gente esquece que na Argentina e no Chile, eles conseguiram conectar muito mais a violência política do período ditatorial com a violência política do período da democracia burguesa. De tal sorte que o repúdio à violência policial na ditadura aparece na cena política como um repúdio à violência policial atual. Então as pessoas que sofrem a violência policial atual têm motivos concretos para cultivar a memória do que foi o período ditatorial, para reduzir o espaço político e simbólico da violência do Estado hoje. Já no Brasil se criou um apartamento. Quem debate violência policial hoje não está, no geral, envolvido em debate sobre violência policial, sobre militarização da vida, sobre guerra às drogas. De tal sorte que é totalmente compreensivo que para a maioria da população que tem medo de apanhar da polícia, de morrer... Eu, quando tinha 11 anos, lembro como se fosse hoje, minha mãe foi tirar minha carteira de identidade. Por quê? Porque tinha que andar com a identidade no bolso, porque se acontecesse alguma coisa com você, você pelo menos ia ser identificado e ia ser enterrado como indigente. O pressuposto ali é que uma criança de 11 anos poderia morrer a qualquer momento só pelo fato de ser negro e estar na favela. Então anda com a carteira de identidade no bolso, porque pelo menos não é enterrado como indigente. Muitos de vocês passaram pela mesma coisa. Com 12, 13, 14 anos, a mãe, normalmente, família monoparental, vai lá, tira a carteira de identidade, porque se acontecer alguma coisa, pode ser enterrado como indigente. Essas pessoas não tiveram motivação concreta de cultivar a memória da ditadura. E a única experiência política, atenção, a única experiência política no pós-ditadura que tentou fazer essa conexão foi a experiência brisolista no Rio de Janeiro. Em que o Brizola encara o debate sobre segurança pública, sobre violência policial, como uma questão central do legado da ditadura a ser enfrentado, com todos os limites e problemas que estavam ali. Faz um debate que é necessário Estado de Direito na favela, de que a polícia não pode chegar invadindo a casa dos outros a qualquer momento, sem mandado, que não pode estar invadindo favela de noite e madrugada, e acabou sendo derrotado com uma contribuição importante das forças comunistas brasileiras e do petismo. Na eleição de 1986, tinham dois grandes candidatos. Darcy Ribeiro, nessa época não tinha reeleição, viu, gente?
Aí o Brizola termina o governo, Darcy Ribeiro é candidato a governador para continuar o legado trabalhista ali no Rio. Aí do outro lado do Darcy Ribeiro está Moreira Franco, que o apelido, se não me falha agora, era Gato Angorá, o apelido que Brizola deu. Moreira Franco era apoiado pela Globo, pelos militares, pelos empresários, a burguesia do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu vou chegar lá. Pelos matadores, pelo grupo de extermínio, pelos setores mais reacionários da polícia, pelo PCB, pelo PCdoB, pelo MR8, e teve um apoio indireto do PT que lançou um candidato irrelevante, que era só para dividir voto da esquerda, e no final o Moreira Franco ganhou a eleição. E aí, quando o Moreira Franco ganha a eleição, aquela experiência mais avançada no Brasil, de tentar conectar o debate sobre violência policial, violência estatal na segurança pública, como um legado da ditadura a ser enfrentado, perde tração, esse debate se esvazia, e no Brasil o debate sobre a violência da ditadura aceita como premissa de que a ditadura no Brasil matou pouco, porque ela só matou 600 e tantas pessoas. E cria uma memória de classe média, uma memória branca, que toca fundamentalmente setores intelectualizados. Tem um curta, que é O Dia que Dorival Enfrentou o Guarda. O Dorival é o guarda. Não, O Dia em que Dorival Enfrentou o Guarda, de Jorge Furtado. Perfeito. Esse curta, assistam, tem no YouTube. Conta a história do professor Wilson Barbosa. O professor Wilson Barbosa, durante a pandemia não, acho que já foi 2022, deu uma entrevista para o canal lá de um grupo de estudo de pesquisa marxista que tem lá na USP. E é uma entrevista reveladora. Por quê? O professor Wilson Barbosa, que foi da ALN, do grupo do Marighella, estava preso. E aí, na cadeia, tem a divisão entre os presos comuns e os presos políticos. E aí os presos comuns ficavam lá abandonados, a família não vinha visitar, ficava lá e não sei o que, e preso político, né? Recebia visita de advogado, recebia visita, vinha não sei o que, inspeção e tal. E aí, um belo dia, conta o professor Wilson Barbosa nesse depoimento, um belo dia ele está lá, chega um preso para ele e fala assim: porra, entendeu? Como é que tu conseguiu aí ser confundido? O preso comum achou que, pô, o professor Wilson, um homem negro, ele foi confundido com o preso político. E ele queria saber qual é o esquema também para se passar por preso político. Porque o preso político tinha visita, pegava cigarro, tinha advogado. Por quê? Porque o preso político, normalmente, não era um homem negro de origem proletária. Então, quando ele viu o professor Wilson como preso político, porra, e aí, muito sagaz, não. Tu fez alguma malícia. Eu quero fazer essa malícia também. Veja, isso é sintomático para dizer que, inclusive, na subjetividade da pessoa que estava ali na cadeia, quando ela vê um homem negro de 1,90 m de altura, o professor Wilson é grandão, o pai olhou assim: não, pô, esse negão aí não, isso não era. Porque o preso político era quem? O preso político, vamos usar um exemplo no chat, era o José Disseu. Branquinho, pá, nunca trabalhou muito pesado na vida, cabelo liso, não sei o que, aquela imagem do preso político. E veja, essa memória perdurou. Essa memória perdurou. E ela é uma das principais dificuldades da gente estar sentindo. Porque veja, a gente chega e fala assim: tortura nunca mais. Já é um deboche com a maioria do nosso povo. A tortura continua sendo uma instituição sólida e onipresente no Brasil. Toda delegacia de polícia hoje é uma central de tortura. Todo presídio hoje é uma central de tortura. E há um pressuposto cultural que a gente aprende desde cedo, que é: você vai ser torturado e como agir para minimizar os riscos ou impacto da tortura. Por exemplo, eu, quando era criança, lembro perfeitamente minha mãe me ensinando: meu filho, quando você vê um policial, você não corre, você não faz movimentos bruscos. Quando ele mandar você abrir a perna, você abre.
nunca responda a ele e não olhe ele no olho. Lembro perfeitamente. Por quê? Qual é o pressuposto? O policial, um representante do Estado, ele tem forte chance de lhe bater. O que você vai fazer para apanhar menos? Porque o pressuposto é esse. Quando minha mãe conversou isso comigo, minha mãe não falou assim, não, fique tranquilo que não vai acontecer. Ela estava me ensinando o que ela aprendeu de uma sabedoria transmitida oralmente, o que fazer para apanhar menos. Então não corra, não responda, não olhe no olho, obedeça, abra as pernas. E eu, quando tinha 15 anos, estava jogando The King of Fighters. E aí estava no playtime, aí chegou um batalhão da polícia, mandou todo mundo sair, né? Aí eu lembrei, né, o que minha mãe falou, né? Não corra, anda devagar. Aí manda sair todo mundo do videogame, bem apertadinho assim, mão na cabeça. Aí vai eu com mão na cabeça. Só que eu fui andando muito devagar. O policial pegou a parte de baixo do revólver. Quando eu passei, ele falou, anda porra. Aí deu uma coronhada. Passou 7 dias com minhas costas inchadas. Eu poderia ter ficado com sequelas. Isso é um expediente de tortura. E esse exemplo, inclusive, até leve frente o que milhares de brasileiros passam todos os anos nas periferias do Brasil. Então, quando a gente faz um debate de tortura nunca mais, como se a tortura fosse só tortura política imediata do doicode, a gente está necessariamente se afastando da maioria do nosso povo. E por último, estourando o tempo, alguns minutos, tem uma terceira tese para debater com vocês. Veja. A ditadura empresarial militar, ela não foi a primeira ditadura militar da história brasileira. Eu prometi para mim mesmo ano passado que eu ia parar com a mania de falar coisas que eu não escrevi ainda para sustentar em maior detalhe. Mas eu não consigo fazer isso, né? O Estado Novo foi uma ditadura militar, com um chefe civil. O Estado Novo foi uma ditadura militar, com um chefe civil. Porque o que define o caráter militar ou não de uma ditadura não é a figura de proa. É que aparato do Estado e que bloco de classes dá fundamento àquilo ali. A configuração do bloco no poder e da classe reinante, usando o conceito de pulanças, que é, vulgarizando, né, de onde se retira os quadros fundamentais da administração do poder em determinada época histórica. Aquilo ali foi uma ditadura militar. Antes do Estado Novo, na chamada República Velha, ou República Oligárquica, os militares tinham um papel central e onipresente na República Brasileira. A própria República nasce com um golpe militar, que a gente meio que perdoa, porque, porra, República, né, era império, uma merda e tal, mas nasce com um golpe militar. Pós-Estado Novo, os militares também têm um papel político onipresente, inclusive todas as eleições presidenciais do pós-Estado Novo até o golpe de 64 estão crivadas de candidatos militares. O brigadeiro Eduardo Gomes, 2 vezes candidato pela UDN, o Marechal Teixeira Lott, o Juarez Távora, até os candidatos da gente também, que era militar, né? O Marechal Lott, por aí vai. O que eu quero dizer com vocês? O golpe de 64, ele não foi um ponto fora da curva no sentido de que existe um protagonismo onipresente do partido fardado na política brasileira. Ele só foi um ponto fora da curva no sentido de que foi a primeira vez na história brasileira que tem um regime militar sem liderança civil protagonista. Nisso ele foi inédito. Mas o golpe, ele representa uma longa duração histórica em que as Forças Armadas brasileiras, particularmente o Exército, se arrogam o papel de tutoras da nação, portadoras da nacionalidade brasileira, encarnação do espírito público, da decência, da ética, da eficiência administrativa e de que o problema fundamental do Brasil são civis que são incapacitados para a administração pública eficiente e patriótica e que, portanto, em momentos de crise, os militares têm que assumir o poder para garantir
a ordem e os interesses soberanos e transcendentais da nação. É histórico nas Forças Armadas Brasileiras uma ideia de uma superioridade intrínseca desse aparelho do Estado. O FHC teve muitos problemas com os militares, que sempre estiveram no topo de orçamentos da União e que resistiram muito à criação do Ministério da Defesa. E quando o Ministério da Defesa foi criado, só tentaram criar o Ministério da Defesa com a ideia de que política de defesa continua sendo assunto exclusivo dos militares e que mesmo que o Ministro da Defesa seja civil, toda a burocracia formativa do Ministério é militar.